Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Portal do Tarô e Conhecimento. Eu sou a Lilian Zaira, sou taróloga, ocultista e esse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre o que está acontecendo com os médiuns e sensitivos nesse momento de transição. Antes de tudo, eu queria falar para vocês que eu estou fazendo um trabalho com arquétipos. Então, todo mundo que se consultar nesse mês de dezembro vai receber uma imagem de um arquétipo que você vai trabalhar e você vai colocar essa imagem de fundo de tela do seu celular que só você vai visualizar. Bom, então entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, porque inclusive o valor da consulta eu vou segurar até o final de dezembro. Bom, gente, falando dos médios e sensitivos, o que está acontecendo com médios e sensitivos? Por quê? Porque eu tenho recebido relatos de situações muito semelhantes com alguns conhecidos meus que têm sensitividade. Nós estamos em uma época que os terreiros, os centros espíritas, as casas de umbanda, as casas espiritualistas, de apometria, enfim, de vertentes espiritualistas que trabalham com a mediunidade, com a sensitividade, o que está acontecendo? Esses lugares estão fechados já desde que começou a quarentena da pandemia. Então, o que começou a acontecer com muitos médios e sensitivos? Médios e sensitivos que trabalhavam ou que apenas frequentavam esses lugares periodicamente para estar recebendo um passe, para estar fazendo uma consulta, para se limpar e para se energizar também. Por conta desses lugares agora estarem fechados, então existe aí algumas pessoas com dificuldade de poder tomar um passe ou de receber um reiki. Então existem algumas pessoas que estão fazendo seus tratamentos à distância e outras não. O que acontece é que se você é médium e se você é sensitivo, a espiritualidade ela age dessa forma, ela tem, digamos assim, a sua ficha no mundo espiritual com as suas características como pessoa, como indivíduo, como médium, como sensitivo, e nesse momento a espiritualidade está trabalhando muito, muito. Então tem gente que pode estar sentindo uma certa falta de um contato mais próximo com os espíritos. Quem é médium normalmente faz desdobramento astral e se encontra com os mentores e conversa com os amigos da espiritualidade e tudo mais. E nesse momento, alguns estão sentindo que esses contatos diminuíram. E por um outro lado, alguns tipos de sonhos e desdobramentos de projeção astral, eles estão mais recorrentes com esses médiuns. Então tem uma recorrência assim de muitos sonharem que estão no mar. Mas aí eu vou falar de um tipo de sonho com água, que não é aquele que aparece tsunami, que aparece maremoto, que tem uma situação de agitação muito forte. Mas eu vou falar desse tipo também, porque também está ocorrendo essa situação com muitos médiuns e sensitivos. Mas esses sonhos, se você está tendo sonhos, desdobramentos, que você está no mar e que você está se limpando, tomando um banho, ou que você está numa cachoeira, na natureza, esses desdobramentos, eles são o quê? São os seus guias espirituais e mentores que estão te levando para uma região de colônia espiritual
para limpar o seu campo energético. Então isso são limpezas, né? Porque as casas elas estão todas fechadas. Então existe esse trabalho. Você pode sonhar de vez em quando que está num lugar lindíssimo, por exemplo. Um outro tipo de sonho e de desdobramento astral que médiuns insensitivos têm me relatado e que eu tenho percebido que acontece comigo também, é relacionado a batalhas espirituais. Ou seja, você está em um lugar agitado, sente que está conversando com outros espíritos, e de repente você vê cenas, você pode ter sido levado para Aruanda, de repente, se você é um médium umbandista e se você tem afinidade com a Umbanda, aí de repente você vê a Oxum, uma manifestação em homenagem a Oxum, e de repente você se vê em uma espécie de batalha espiritual. Você se vê perto de espíritos que estão, parece que estão brigando entre si, parece que é uma batalha do bem e do mal. Então, o que é isso? A espiritualidade, os guias, os mentores, eles pegam os médiums, os sensitivos e levam em uma situação de batalha espiritual, porque muitas batalhas estão acontecendo no mundo astral, no mundo espiritual, do bem e do mal, nessa transição planetária. Então, você pode ter alguma lembrança muito nítida dessas situações, mas não lembrar exatamente a sua personalidade encarnada, não se lembra exatamente o que é que você estava fazendo nessas batalhas. Então aí você vê um espírito soltando algum tipo de energia, de onda energética, né, de raio energético que atinge outro espírito que de repente cai e fica paralisado, por exemplo. São essas situações que estão acontecendo no momento com médiums e sensitivos, as batalhas espirituais. O seu espírito sabe o significado disso, porque muito provavelmente antes de reencarnar você era ciente dessa situação do mundo espiritual. E é possível que você também saia em desdobramento com uma personalidade anterior. Pode ser que você não se veja nessa configuração física, mas com uma aparência de uma vida anterior em que você também foi um mago, em que você também aprendeu técnicas de batalhas espirituais, e daí a espiritualidade precisou desse seu conhecimento para você poder atuar junto deles nos planos espirituais, nas dimensões astrais onde estão ocorrendo essas batalhas. Você também pode se ver em diversos tipos de situação, porque a espiritualidade ela está precisando muito da energia mais animalizada que tem os médiums por serem reencarnados. Então eles precisam da doação de ectoplasma. No caso de precisarem doar para desencarnados que estejam necessitados dessa energia, ou mesmo para outros tipos de atuação na espiritualidade, em que eles precisam atuar em regiões mais densas, né? Em regiões vibratórias mais próximas dos encarnados, porque os guias, os mentores, eles são mais sutis, e para atuar nessas regiões mais densas, que é onde acontecem as batalhas, porque as batalhas não acontecem no plano sutil das colônias e das cidades espirituais. As batalhas acontecem em regiões mais densificadas, e por isso que eles precisam da energia de médiums e sensitivos para poderem atuar nessas batalhas. Tem sonhos em que você pode ver situações extremamente dantescas, situações assim de você ver espíritos extremamente densos, comprometidos, monstruosos em alguns casos, e você volita, você sente que às vezes a sua energia não consegue volitar com tanta leveza, porque você está em um ambiente denso, fazendo algum resgate, por exemplo. Você pode ver situações de espíritos escravizados no plano astral. Então, assim,
está um ambiente extremamente agitado, o mundo espiritual, o plano astral. Tem também aqueles sonhos, aqueles desdobramentos, né, aquelas viagens astrais que médiuns e sensitivos estão tendo com situações em que vê cidades e situações coletivas desmoronando. Então tem gente que tem me relatado assim, eu mesma tive uma projeção astral em que eu vi uma cidade da Europa desmoronar em camadas, né, como se fosse assim aquele efeito dominó. E tem muita gente relatando isso, que vê situações desmoronando, ou mesmo que tem sonhos com o mar muito agitado e maremotos também, como se fosse uma precognição, uma mensagem que a espiritualidade está passando para esses médiuns e sensitivos de situações que podem ocorrer em algum lugar no espaço-tempo. Um outro tipo de situação também que está acontecendo com médiuns e sensitivos em desdobramento é a comunicação com os entes falecidos, com parentes que já se foram e que estão procurando de alguma forma fazer algum alerta ou tentar acalmar, se comunicar de alguma forma com o médium insensitivo. Há situações espirituais em que médiums sensitivos, projetores, estão trabalhando no mundo espiritual, na doação energética também, para pessoas recém-desencarnadas, para pessoas que estão em hospitais, se recuperando de desencarnes muito repentinos, ou por conta do Covid, ou por conta de outro tipo de desencarne neste momento. Então, é um ambiente que está tumultuado, o mundo espiritual, e nada impede que nós precisemos o tempo todo, e nós precisamos também elevar as nossas vibrações para que a gente tenha um maior contato com uma espiritualidade maior, tá bom, pessoal? Então é isso esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões e dúvidas e perguntas e temas, comentários do vídeo. Até a próxima.